A pauta agora é realidade virtual. Um matemático britânico publicou um artigo, ele calculou a probabilidade de estarmos todos vivendo dentro de uma grande simulação virtual. Ô, Guga, eu já vi os 2 ou 3 ou 4 filmes mais ou menos defendendo essa teoria. Como chamava aquele bichinho um tempão atrás? Tamagotchi. Somos todos tamagotchis de alguém, é isso? Olha, Grilo. Que horror. Não, a história é a seguinte, Grilo. Existe um filósofo britânico de Oxford que chama Nick Bostrom. Ele tem uma teoria que não é nova, mas que ganhou muito destaque nesse fim de semana, porque um matemático aqui nos Estados Unidos, citando outros cientistas, publicou um artigo no New York Times, de uma certa forma, defendendo essa teoria. E qual que é a teoria? A teoria de que existe uma probabilidade maior de nós vivermos numa simulação de computador. Eu vou explicar, tem que entender o contexto. Existem 3 possibilidades para a nossa civilização, Grilo, com o avanço. A primeira, que depois a singularidade está a algumas décadas de distância, mas no futuro, quer dizer, a gente está falando em 30 mil, 1 milhão de anos, se pensar o avanço nos últimos 40 anos, a primeira probabilidade seria a civilização se extinguir. A segunda é que daqui centenas de milhares ou milhões de anos vai ter chegado um ponto que a nossa civilização vai ter a capacidade de fazer simulação de outros mundos iguais ao nosso no computador, simulações reais, totais. E daí surgem as outras 2 hipóteses. Quer dizer, a primeira é acabar a civilização, quer dizer, não chegaria nesse estágio, e as outras 2 é ter a capacidade de não fazer por questões éticas, e a mais provável, já que não vai dar para controlar toda a população, é que façam essas simulações. Então, existirá um número, assim, de milhões, milhares, milhões de mundos, segundo a teoria do professor de Oxford, que são simulações de computador, e teria o mundo real, que seria esse dessa civilização. Só que dentro das simulações podem surgir outras simulações. Quer dizer, a probabilidade de nós sermos a primeira, a original, é menor do que sermos uma simulação. Isso que esse filósofo de Oxford, do Nick Bostrom, fala, e que tem o apoio de alguns matemáticos e outros cientistas nos Estados Unidos, já está sendo testado, como o New York Times colocou, falou que já dá, inclusive, para se fazer simulação hoje em dia de coisas menores, de partículas, embora no computador, a gente está até vendo a imagem aí do filme Tron, por exemplo, mas tem aquele jogo Second Life e outros jogos que existem no computador que são realidades virtuais. Isso hoje, a gente não pode esquecer como era o iPhone nos anos 90, era algo completamente impossível. Por isso que eles acham que é provável que chegue nesse ponto. Então, nós seríamos uma simulação de computador. Isso é uma teoria de um professor de Oxford, é mais uma, tem outras teorias de cientistas em relação a isso daí. Existem as teorias religiosas, que também são, até certo ponto, difíceis de acreditar, mas gerou um debate grande com esse artigo no New York Times de ontem, se a gente, na verdade, é uma grande simulação de computador. E tudo porque, isso que é importante também, Grilo, é que as regras matemáticas, como o Teorema de Pitágoras, é tudo muito exato e por esse motivo poderia levar a crer que seria uma simulação de computador. Nós todos aqui seríamos uma simulação de computador, a probabilidade maior, segundo Nick Bostrom, filósofo britânico, segundo o artigo ontem no New York Times. Bem que, olha, Guga, toda grande viagem filosófica sempre busca algum tipo de embasamento científico. Então, jogaram Pitágoras aí no meio para ver se, se a gente leva essa história. Agora, Camarote, não sei se você reparou, nos últimos programas, a gente está sempre aqui debatendo alguma coisa e começa já a subir o crédito. Será que é uma versão de game over para a gente? Certamente, viu? A gente tem que, hoje, não pode subir crédito, viu? Temos que encerrar antes. Eu vou tomar cuidado, mas não garanto nada. Eu acho assim, eu me sinto muito real, viu? Beto, o que você acha dessa história toda? Mais ou menos, viu, Camarote? Que a gente está aqui um do lado do outro, mas um está em Nova York e outro está em Brasília. O único real aí parece verdade, que é o Grilo. Beth, é verdade. A gente que está na televisão, a gente já é virtual faz tempo, Camarote. Isso é. E desse ponto de vista, sim, mas o afeto por vocês é real, viu?
Beth, Ei, essa sua versão é boa, olha. Se a gente for começar a entrar nesse tema que a Beth levantou agora, aí sim a gente vai levar um game over aqui com crédito subindo, camarote, porque isso dá... Vai. Claro, porque pensar... Eu estou aqui conversando com vocês há 1 hora, mas vocês realmente, da São Paulo, Nova York, Brasília, né? Como que junta tudo Grilo, isso? Só uma coisa. Fala, Guga. Não, eu acho importante se 10 pessoas entrarem, lerem o artigo no New York Times, que tem o link para o paper também. O artigo pergunta se nós somos uma simulação. Para vocês, eu vou mandar por e-mail no final. Foi um artigo que saiu ontem na edição de domingo do New York Times, com grande destaque, por isso gerou todo esse debate. E porque o professor de Oxford ele é muito conceituado na filosofia. Então gerou toda essa questão. Mas muitas pessoas falam disso, tem toda uma literatura ao redor. Um amigo meu que foi editor de ciência na Folha, o Salvador, ele já mandou um texto que ele fez para super interessante do assunto. Quer dizer, tem muita gente desse lado de ciência assim, que gosta dessa filosofia do futuro, que é divertido de ler, pelo menos. Peraí, como é que é, Beth? Você não vai ler isso? Eu não vou ler. Não vou ler, tenho medo disso. Tenho medo, cara, disso. Não vou ler, não. Lê com a luz acesa, O filme Beth. mais próximo a isso foi a comédia O Mundo de Truman, que eu vi. O mais próximo, eu não vejo, tenho medo.